Muito bom estar mais uma vez aqui para adorarmos ao nosso Deus. Você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. Este é o nosso culto de celebração. Todo domingo às 18 horas nós nos reunimos aqui para adorar ao único que é digno de louvor e adoração. E aqui nós nos reunimos estando na casa de Deus. Betel é a casa de Deus. Nós falamos muitas vezes que hoje Deus não habita no meio de prédios. Deus não habita corporalmente aqui e não está na nossa casa, não está onde nós estamos. Porque hoje Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Hoje Ele habita nos nossos corações. Quando falamos que Betel é a casa de Deus, não é esses 4 paredes aqui. É esse povo aqui. Glória a Deus. E esse povo aqui quer ser também seus irmãos. Se você quiser se juntar a nós, seja muito bem-vindo para juntos caminharmos, ajudando uns aos outros a cada vez mais glorificarmos e expressarmos o nosso Deus. Amém? Queria que você abrisse, antes de você abrir, na verdade, eu queria falar rapidamente uma breve introdução. Nós começamos em finalzinho de agosto, nós começamos uma série de mensagens aqui com o nome Os Pacificadores. E nós pregamos 3 mensagens, uma em agosto, 2 em setembro, a respeito do compromisso que nós temos como cristãos de sermos pacificadores. Amém? Nós tivemos 3 mensagens. A primeira delas nós falamos que Jesus é o príncipe da paz. E como o príncipe da paz, ele nos leva a sermos pacificadores. Os filhos de Deus são conhecidos como aqueles que são pacificadores, que implementam pacificação. Na segunda mensagem falamos a respeito de que nós precisamos, em primeiríssimo lugar, pacificar o nosso próprio coração. Tiago fala que nosso coração é a origem de todos os conflitos. Se você não teve a oportunidade de ouvir essa mensagem, se não ouviu a primeira, nem a segunda, ouça as 2, mas principalmente essa segunda. Nosso coração é a sede de todos os conflitos. E antes de eu pensar em fazer pacificação com o de fora, eu preciso primeiro ter paz dentro do meu coração. E muitas vezes você não vai experimentar um ambiente de paz fora de você. Mas você tem condição de estar em paz. Amém? Porque independente da situação, independente das circunstâncias que você está, Deus te chama para viver num lugar de paz. Deus tem paz para você. Deus tem para o seu coração paz. Eu queria que você cada vez mais experimentasse isso na sua vida. Há uma terceira mensagem, e nessa mensagem falamos a respeito de pacificar mesmo quando sofremos injustiças. Nós somos chamados a pacificar, a trazer pacificação, mesmo quando o mal vem contra nós. Usamos o texto de Romanos, onde o apóstolo Paulo fala: vença o mal com o bem. Este é a introdução que eu queria fazer, para que entendêssemos o que nós vamos falar essa noite. Nós vamos falar nas próximas mensagens, hoje e mais uma, sobre o processo de pacificação. Vamos chegar na prática, no finalmente, de tudo o que você ouviu, como que você consegue fazer paz. Hoje nós vamos olhar sobre uma perspectiva, que é a perspectiva do ofendido. E na próxima mensagem falaremos sobre uma outra perspectiva. Agora sim, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. É Gálatas capítulo 6, o nosso texto inicial. Hoje nós não vamos ter uma mensagem expositiva, nós vamos falar sobre alguns textos na Bíblia que falam para nós a respeito de termos paz, procurarmos a paz, mesmo quando nós somos ofendidos. O texto de Gálatas capítulo 6, verso 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem
essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Põe para mim na versão NVI. Eu queria ler com você o primeiro verso. NVI 2023, ela é diferente. Diz assim, você pode olhar comigo no telão. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão. A melhor palavra aqui seria pecado. Acho que a NVT vai estar pecado. Irmãos, olha para mim. Irmãos, se alguém for surpreendido por algum pecado, o que nós temos que fazer? Qual que é o nosso passo diante dessa situação? O texto diz para nós, esse texto de Gálatas, o apóstolo Paulo está nos mostrando que há um padrão que é esperado de todo cristão. E antes de nós irmos para esse padrão, que é de fazer pacificação, ou trazer paz, reconciliação, restauração, eu queria desmistificar com você algumas coisas que dizem por aí. Sabe, eu acho uma coisa muito curiosa. Eu acho muito curioso quando o não crente quer dizer para o crente como ele tem que agir e fazer. Você já foi surpreendido de alguma forma assim? O não crente deve ter ouvido alguns versos da Bíblia e ele acha como que o crente tem que se portar. Alguns textos são usados quando nós falamos de pacificação. Um deles está lá em Mateus 5:39. Jesus diz assim, para nós não julgarmos o nosso irmão. Quantos já leram esse texto? Não julgueis para não serem julgados, pois à medida que vocês julgam, também julgarão a vocês. Pode pôr. Eu, porém, lhes digo, não... Vai, segue mais um pouquinho então. É um outro texto. Mateus 7, olha lá, Mateus 7:1 então. Mateus 7:1 diz, exatamente. Mateus 7:1, não julgam para não ser julgados. E aí, usam esse texto para dizer para nós que nós não poderíamos julgar a ação das pessoas. Nós não poderíamos avaliar a conduta das pessoas e não deveríamos emitir juízo de valor. Só que esse texto de Mateus 7, ele não termina nesse verso de número 1. Ele vai dizer para nós exatamente o seguinte, que nós precisamos ter cuidado quando nós emitimos juízo. E ele diz assim, primeiro tire a trave que está no seu olho. E depois, tire o cisco que está no olho do seu irmão. Quando Jesus fala, e depois, tire o cisco que está no olho do seu irmão, o que ele está dizendo para nós? Que ele se interessa, e se interessa sim, que nós apontemos para o irmão o caminho que ele está errando. Que nós apontemos para o irmão que ele precisa rever as suas atitudes, rever o seu posicionamento, e se ele for achado em algum pecado, como nós lemos em Gálatas, ele precisa o quê? Ele precisa ser restaurado à comunhão. Então, se alguém te falar, não julgueis, escute-me bem aqui. Nós, como cristãos, e principalmente entre nós cristãos, nós precisamos sim cuidar uns dos outros. E aqui na Betel nós queremos isso. Olhe para mim. Aqui na Betel nós queremos que uns cuidem dos outros. Nós somos uma família. Amém? Nós temos que proteger o nosso irmão. Se eu vejo o meu irmão errando, eu vou deixar ele no caminho errado?
Não. Mas eu não vou agir de hipocrisia. É isso que o texto está querendo combater. Muitas vezes, e ele está falando a fariseus, muitas vezes nós queremos tirar o cisco do olho do irmão e nós mesmos estamos com uma trave bem grande no nosso. Então eu não vou julgar o irmão porque eu estou com uma trave no meu olho, eu não sou digno. Quem sou eu para ficar mostrando o pecado para o meu irmão? Será que é isso que o texto está encorajando nós? Será que por Jesus, Ele estaria nos encorajando a cada vez mais andarmos na lama e não nos importarmos de estarmos na lama? Porque na verdade, se o meu amigo está na lama, eu também estou na lama, eu vou fazer o quê? Vamos os dois sair da lama. Então precisamos sim mostrar para o irmão. Precisamos sim mostrar o erro. Precisamos sim chamar a atenção. Agora sim o texto de Mateus 5,39. Ele é um outro texto também muito utilizado quando nós falamos a respeito do confronto para a restauração. As pessoas dizem assim, o cristão verdadeiro, ele tem que virar outra face. Já ouviu isso? O cristão verdadeiro tem que suportar o dano. O cristão verdadeiro, ele não pode exigir justiça. Mas será que é isso que Jesus está dizendo nesse texto? Será que Jesus está nos encorajando a sermos, você me perdoe a expressão, não quero te ofender, mas bunda mole? Eu acho que não. Eu acho que não é isso que o texto está dizendo para nós. Eu acho que Jesus está dizendo para nós sobre um padrão de comportamento aonde nós, como cristãos, nós não vamos ser aqueles que vamos andar pela vingança. Lembra que nós já falamos isso na última mensagem? Crente bom não pede vingança. Ele espera Deus fazer justiça. E ele não fica bem quando alguém está fazendo mal. Nós muitas vezes pegamos textos, tiramos ele do seu contexto. De repente, até para o nosso próprio benefício. Porque, vamos ser sinceros, é uma tarefa muito difícil você ter que confrontar alguém. Não é mesmo? Eu acho que é uma tarefa dificílima. Você ter que ver o irmão errando, pecando, e você ter que chamar o irmão para uma conversa, chamar o irmão para avaliar a situação, a conduta que ele está tendo, e chamá-lo a um conserto, é algo que muitas vezes nós fugimos. Avalie consigo mesmo, não precisa nem me responder. Às vezes parece que é melhor cada um cuidar da sua própria vida. Só que cuidar da própria vida não é uma opção aqui. Nós somos chamados para cuidar da vida do nosso irmão também. Há uma pergunta que Deus faz para Caim, logo depois que ele mata Abel. Vocês se lembram dela? A resposta de Caim é: agora sou eu o guardador do meu irmão? Sim, nós somos guardadores do nosso irmão. Nós não somos só guardadores do nosso irmão. Nós também somos guardadores da igreja do Senhor. Então, olha só. Nós precisamos, quando nós vemos o nosso irmão surpreendido em pecado, o primeiro ponto que nós precisamos fazer, o texto fala, e pode voltar para mim em Gálatas 6. Paulo fala aos Gálatas: vocês que são espirituais. Vocês que são espirituais. Aqui tem um autor que ele diz assim: a primeira qualificação de alguém que é chamado a fazer pacificação é justamente o fato dele não querer, à torto e direita, ficar apontando os erros dos irmãos.
Tem aqueles que querem só trazer acusação. Esses não são chamados a fazer pacificação. É chamado a fazer pacificação justamente aquele que sabe, que tem temor de Deus. Justamente aquele que não quer fazer, mas faz porque é obediente a Deus. Ele faz porque ele sabe que a conduta do irmão pode muitas vezes estar prejudicando esse próprio irmão. Ele faz porque sabe que a conduta do irmão pode estar machucando ou prejudicando outras pessoas, inclusive ele. Ele faz porque sabe que a atitude do irmão pode estar prejudicando a igreja do Senhor. Quantas vezes nós não vemos escárnio da igreja do Senhor por causa de pessoas que andam pecando por aí e levando nas costas, na camiseta escrito, eu sou de Deus. Ou, nosso logo lá, eu sou de Betel. Lá fazendo estripulias. Temos que zelar pela boa conduta. Há um texto na oração do Pai Nosso. A frase diz assim: santificado seja o teu nome. Você sabe o que significa isso? Falamos aqui quando oramos sobre o Pai Nosso. Que o teu nome seja sempre glorificado em nossas vidas. Isso é santificado em teu nome. E por isso nós nos preocupamos com a igreja do Senhor. Porque se não virem diferença em nós, quererão o nosso Deus? Se submeterão ao nosso Deus? Viverão tudo aquilo que Deus, o nosso Senhor Deus tem para eles? O texto continua dizendo, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E aqui está o primeiro aspecto que eu queria trabalhar com vocês nesse texto. O confronto não é necessariamente um confronto. Eu não vou chegar assim, puxar um banquinho, senta aqui fulano, você tem feito isso, assuma logo, se arrependa disso. Mude sua vida. Não é esse o sentido da palavra restaure. O sentido da palavra restaure está colocando ênfase não no pecado. Está colocando ênfase no resultado. Então, quando eu estou num processo de pacificação, quando eu quero ajudar alguém a ser restaurado, a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja, eu preciso focar nisso. Não é um confronto apenas para expor, não é um confronto apenas para brigar, não é um confronto para eu vencer. É um confronto para ele vencer, ou melhor, para Deus vencer na situação. Então, se eu pego o meu irmão no pecado, eu vou fazer o quê? Eu vou focar em uma coisa. Eu vou fazer de tudo que é possível para que esse irmão seja restaurado à comunhão. Eu não quero ter razão. Eu não quero ganhar uma discussão. Eu não quero sequer ter o melhor argumento. Eu quero simplesmente que ele seja restaurado. E quando o meu foco não é em mim, na minha atuação, é no resultado que nós pretendemos e fazemos isso com diligência, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando pessoas são restauradas. Muitas vezes, as disciplinas na igreja não têm sido não têm tido bons frutos. Muitas vezes, igrejas que falam, nós temos uma ótima disciplina. Fulano cortou o cabelo, é 6 meses de banco. Isso não é disciplina. Isso não traz restauração. Muito menos é exercido com brandura. Muito menos é exercido com brandura. O nosso foco viu aquele irmão,
Olha como ele mudou depois da nossa conversa. Olha como ele está mudado, como as suas palavras estão diferentes, como as suas atitudes estão diferentes, como a frequência nos cultos, como a disposição para glorificar a Deus, como ele mudou, como Deus fez a obra na vida dele. Esse é sempre o nosso foco. O nosso foco não é que ninguém se perca. Nosso foco não é que ninguém se espalhe. Muitas coisas cooperam para as pessoas espalharem. E podemos cooperar para que as pessoas se espalhem quando nós não agimos com brandura. Quando nós achamos que precisamos, de alguma forma, agir com austeridade. E muitas vezes nós não nos preocupamos com as pessoas. Ele termina o texto dizendo: cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. O foco aqui é de que nós, a todo momento, estejamos vigilantes. Por isso é uma tarefa espirituais. Porque num momento onde você tem conflito, é muito fácil você perder as estribeiras. É muito fácil você perder as estribeiras e você agir por ira, você se ofender, e você não levar ao final um processo de restauração. Há um dos textos que são áureos para nós. Eu queria que você pegasse ele para mim agora. Mateus 18. É o texto que Jesus fala a respeito de resolver conflitos. Mateus 18. Nós vamos ler a partir do verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Eu leio sempre na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Se o irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Novamente nós percebemos aqui o claro foco de Jesus. O foco de Jesus é sempre no resultado. O foco de Jesus é sempre que haja restauração. E nós precisamos fazer isso, sempre focar no resultado. Mas você percebeu bem como está ali o sujeito? Eu comecei falando sobre Gálatas 6 e falei sobre o pecado em geral. Então, se você viu algum irmão pecando, você tem que fazer o quê? Tentar trazer ele de volta à comunhão. O texto aqui é um texto mais profundo. Porque o texto não está falando que o irmão pecou. O texto está falando que o irmão pecou contra você. É contra você que o irmão pecou. Você está na posição de ofendido. E aí? O que você tem que fazer? Eu vou choramingar para o meu melhor amigo. Eu vou contar tudo para o pastor. Ou tudo para sua mãe. O texto é muito claro e dá direção para você. Eu imagino que todos nós aqui essa noite tenhamos condição de olhar para alguma situação da nossa vida onde alguém fez algo contra nós. Eu queria que essa mensagem não fosse uma mensagem de conhecimento intelectual. Que você saísse daqui hoje sabendo os passos que você precisa fazer e com seu coração totalmente guardado. Amém? Como o texto diz, se o seu irmão pecar contra você, qual que é a primeira atitude que nós precisamos ter? Eu já ouvi quando eu falei aqui, acho que alguém falou aqui, né? Perdoar. Perdoar é o primeiro passo que nós precisamos fazer. Você não tem condição de trabalhar um processo de restauração se antes você não perdoar. Como que eu vou repreender ele em particular? Eu vou esganá-lo. Mas não vou esganá-lo. Por quê? Porque eu perdoei meu irmão já. Colossenses 3,13, você consegue colocar para nós? Colossenses 3,13,
apóstolo Paulo dá para nós exatamente o que nós precisamos fazer. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outra pessoa. Ele está dizendo para nós, olha, vocês precisam perdoar as pessoas. E como que eu vou perdoar? Qual que é o fundamento para me perdoar? Eu vou perdoar porque eu sou bonzinho? Olha, eu sou muito, muito excelente. Então, você fez esse pecado contra eu, mas eu vou te perdoar. Eu vou te perdoar porque eu sou bonzinho? Vou te perdoar porque Deus mandou? Não, Deus mandou perdoar, aí eu vou te perdoar por causa disso. Olha como é profunda essa frase aqui. Por que devemos perdoar aquele que nos ofendeu? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. O motivo do meu perdão não é porque eu sou bonzinho, não é porque Deus mandou perdoar, é porque eu um dia fui agraciado com um perdão tão grande. Eu não merecia ser perdoado do que eu fiz, do que eu sou. E o Senhor me perdoou. Sem que eu pudesse reparar o dano, sem que eu pudesse fazer qualquer coisa, sem que tivesse em mim qualquer virtude, o nosso Deus nos perdoou. E porque o nosso Deus nos perdoou, eu tenho também que estender isso a quem não merece. Nós não estamos falando aqui, olha só, de você ignorar o que fez contra você. É justamente o contrário, nós não estamos ignorando. Estamos num processo de pacificação. Não é, fulano fez tal coisa contra mim, eu vou deixar para lá. Não é isso que o texto está falando para nós. Efetivamente eu vou reconhecer o dano, eu vou reconhecer o que a pessoa fez, mas mesmo assim, mesmo que a pessoa não mereça, eu vou perdoar no meu coração. Porque essa nova natureza, esse é o novo ser do Alexandre, esse é o seu novo ser. Se você entregou sua vida para o Senhor, não há outro caminho. Na verdade há. O Senhor diz assim, se você não consegue perdoar o irmão que te fez um mal menor, significa que tampouco você experimentou o perdão que Deus te deu. Não é assim que está no Pai Nosso? Não é assim que está no Pai Nosso, igreja? Se eu não consigo perdoar o meu irmão que fez pouca coisa contra mim, significa que eu não recebi, ou que eu não entendi qual é a dimensão do perdão que Deus me deu. E porque Deus me deu um perdão tão grande, eu consigo perdoar o meu irmão. O primeiro passo, então, é perdoar o meu irmão. Se o teu irmão pecar contra você, você precisa perdoá-lo. E aí, nesse passo, você precisa ir e repreendê-lo. Pode deixar para mim em Mateus 18. Você precisa ir repreendê-lo. Você precisa ir, como eu falei, esse repreender aqui é exortar. Não é confrontar, não é brigar. É exortar, é ensinar. Então, meu irmão pecou, eu preciso sentar com ele e conversar com ele. Eu preciso resolver esse problema. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Quando o nosso irmão erra contra nós, o que a gente faz? A gente ignora o irmão. Estou passando do lado do irmão, eu estou olhando para o céu. Ou, nosso irmão erra contra nós, ficamos terrivelmente magoados. Nossa, como eu estou chateado com o meu irmão. E guardamos a mágoa. Guardamos o rancor dentro de nós. Não perdoamos, mas também não sentamos com o irmão para resolver a situação. É necessário você sentar e resolver.
Esse vá, ele é no original, ele indica uma ação contínua. Esse vá, ir, é uma ação contínua. Deixa eu te explicar uma questão aqui. Já aconteceu com você, de você perdoar alguém? Alguém fez alguma coisa e você perdoou. É um perdão justo, é um perdão fiel. Você entende que você perdoa. Mas 6 meses depois, você lembra. E você lembra, você sente dor de novo. Aí você pensa, eu não perdoei? Eu achei que eu tinha perdoado. Por que está doendo de novo? Esse vá aqui, ele é a exata expressão do que Jesus quer dizer, perdoar 70 vezes 7. Às vezes pensamos que perdoar 70 vezes 7 é perdoar 490 pecados diferentes. Mas não necessariamente. Às vezes é você perdoar 490 vezes o mesmo pecado que fizeram contra você. Toda vez que aparecer de novo, você decide, eu perdoo. Eu já o perdoei em nome de Jesus. Eu o perdoo em nome de Jesus. É uma ação contínua. Esse vá não quer dizer que a primeira vez que você sentou com o seu irmão, você apresentou as suas razões, que instantaneamente resolveu tudo. Muitas vezes você vai precisar sentar uma vez, sentar 2 vezes, sentar 3 vezes. Se você participou de algum processo de reconciliação de cônjuge, você sabe muito bem do que eu estou falando. É uma conversa só? É vá. É uma ação contínua. Não necessariamente é você que vai ir em primeiro lugar. Existem algumas questões onde nós entendemos que você pode fazer por um representante. Então nem sempre é você pessoalmente. Nem sempre é você que vai ter que fazer aquilo. Mas você pode muito bem conversar com o seu líder do departamento, o seu líder do PG, o seu pastor, e você conversar, olha, o meu marido, estou precisando de ajuda lá em casa. E aí você senta com o pastor, conversa, aí o pastor senta com você, senta com o seu cônjuge, e senta 2, e senta 3, e senta 4, e senta 100 vezes se necessário, até ganharmos o nosso irmão, amém, igreja? O que quer dizer repreendo em particular? Quer dizer que tem que ser feito em segredo, ou tem que ser feito em silêncio. Ninguém precisa saber da falta do seu irmão. Ninguém precisa saber da falta do seu cônjuge. Ah, fulano está me difamando para as pessoas. Se você entende que você não tem condição de sentar com ele, o ideal seria que você sentasse, mas depende de proximidade, depende de habilidades. Você vai conversar com alguém que possa te ajudar nesse processo. Mas você não vai espalhar para a família inteira. Olha, aquele meu tio lá, e ele fez isso. Aí tem aqueles jantares de família, aquele burburinho. Ou na igreja, né? Na igreja quase não tem isso. Você viu o que fulano fez? Aí é só um bochicho. Meu irmão, se você é crente, eu quero te fazer um apelo essa noite. A repreensão é em particular. Tem algo que a gente usa no comércio, a gente precisa às vezes usar dentro da igreja. O que você já ouviu? Você que é empresário ou você que é empregado? Você que é empregado, você gosta de ser chamado a atenção na frente das pessoas? Você chama atenção em particular. E você elogia onde? No público. Então eu venho para o microfone, eu elogio todo mundo. Na nossa família a gente tem que fazer a mesma coisa, irmãos. Não existe coisa mais feia que numa roda de conversa, um cônjuge ficar falando mal do outro cônjuge
escarneando outro cônjuge, desmerecendo o cônjuge, perdão, outro não, o cônjuge. No público é só elogio. Mesmo que o seu marido não seja lá essas coisas, coloque inveja nas irmãs. Mas, aí, com um irmão da igreja que você se sente à vontade, com um pastor você senta e você conversa reservadamente. Está com problema com algum irmão no PG, está com problema com algum irmão no ministério, com algum irmão na igreja, avalie isso, no particular. Aqui eu acho que se encaixa aquela questão da medida que você julga, você será julgado. Não é o fato de você ficar falando, não é o fato de você ficar chamando a atenção do irmão. É o fato de você, de repente, espalhar uma coisa. Nós somos humanos e podemos errar. Você tem consciência disso? Ou tem algum anjo aqui já? Alguém aqui que é impecável? Não, eu sou impecável, eu não peco mais. O que nós lemos lá em Gálatas 6? Cuide. Cuide para que você não caia no erro. Não existe ninguém que é impecável. Da mesma forma, imagine como que você gostaria de ser tratado se você pecasse. Faça dessa forma com o seu irmão. Sem publicização. Não tem publicidade. Tem compaixão. Misericórdia. Amém? Compaixão e misericórdia. É em particular que nós fazemos. É no privado que nós fazemos. Eu louvo a Deus porque nós temos experimentado um momento muito bom aqui em Betel. E eu acredito que essa série de mensagens é justamente porque esse período dure por toda a vida de Betel. Sem muitas fofocas, sem muitos disse que me disse. Os irmãos aprendendo a sentar, a conversar, a resolver. Que seja assim também na sua casa. Que seja assim também onde você estiver, no seu ambiente de trabalho. E principalmente na casa do Senhor. Há um outro termo que eu queria usar aqui para você, que é o pecar. Porque qual que é a medida para me avaliar quando que eu tenho que exortar o meu irmão? É quando há pecado. E nós temos que tomar cuidado nisso. Senão a gente vai ficar muito briguento. Senão a gente vai ficar muito... que as pessoas gostam de tirar satisfação em todas as coisas. Então, o meu irmão pecou contra mim, isso é digno de eu sentar e avaliar com ele. Mas muitas coisas não são pecados. E você tem que simplesmente perdoar. Simplesmente, uma coisa que a gente tem que fazer muito no casamento. Relevar. Sabe, nós precisamos aprender a relevar. Achamos que tudo é pecado, tudo é com intenção. E nós precisamos aprender a relevar essas coisas. Por que é importante fazer isso aqui? Por que é importante você não tampar o sol com a peneira, não ignorar o problema, não deixar com que aquilo cresça, cresça e cresça? Porque o padrão de Deus é o arrependimento. Você está me ouvindo? O padrão de Deus é o arrependimento. Por isso você não pode deixar para lá. Então, se é algo simples, releve, perdoe. Não precisa nem discutir com o irmão. O irmão passou por mim, pisou no meu pé e nem disse nada. Releva. Só que você não pode relevar uma coisa simples? Pode. Mas se é algo sério, tem que sentar e resolver. E tem que resolver mediante arrependimento. Há uma história na Bíblia, eu não vou conseguir detalhar ela para você, mas ela está para nós em 2 Samuel, se você quiser deixar marcado aí,
2 Samuel, capítulo 17, se não me falha a memória. Me falhou. É uma história, eu vou achar aqui para você, mas é a história de Absalão e Davi. Já lembrei, é 2 Samuel 14. Segunda Samuel 14, você pode ler a história depois na sua casa. Mas a história diz assim, mais ou menos, para a gente ganhar tempo. Absalão se rebela contra Davi. Vocês lembram do contexto? Absalão mata o seu irmão. E um dos generais de Davi, Joabe, ele percebe que Davi está meio triste. Está inclinado, que está com saudade de Absalão. E aí Joabe quis fazer uma boa coisa, uma boa ação. O que ele pensa? Eu vou dar um jeito de Absalão voltar para Jerusalém e fazer as pazes com seu pai Davi. Aí ele contrata uma mulher e faz aquela mulher contar uma história para Davi. Você vê quando as coisas não é de Deus? Porque quando o profeta Natan vai confrontar Davi, tem uma... Eu não vou usar isso nessa série Pacificadores, mas você pode usar esse texto lá depois para ler. Natan confronta Davi o seu pecado, não confronta a igreja? Ele confronta como? Contando uma historinha. Davi fica irado, e aí no final da história tem um plot twist muito grande. Esse homem é você. Se você não conhece a história, me perdoe, eu não vou mais fazer assim. A próxima vez eu conto a história completa, tá bom? Mas é porque ela não estava, veio aqui na minha mente agora, me perdoe. Mas a história que eu quero contar para você é outra. Então, Joabe, é Joabe, né, o nome? Joabe, ele contrata uma mulher e faz essa mulher ir para a frente de Davi e contar uma história para Davi. E aí ela conta a história assim, vou resumir para você. Meu rei, eu tinha 2 filhos, eles brigaram, um matou o outro. Agora o povo da minha cidade está me acusando e está querendo matar o meu filho. Quer que eu entregue o meu filho? Por favor. Eu acho que agora o texto vai só atrapalhar um pouquinho. Mas, por favor, me ajude a resolver essa situação. O povo quer agora matar o meu outro filho. Ligou a semelhança da história dela com a semelhança da história de Davi? Davi também tem um filho. Na verdade, Davi tinha 2 filhos. O filho Absalão mata o seu outro filho. Ao final o rei já percebeu, falou, tem o dedo de Joabe nessa história. Aí ela fala, sim, Joabe me contratou, me falou para falar tudo que eu falei para você. Mas é para o seu bem. Aí o rei, que já queria fazer as pazes com seu filho Absalão, tudo bem. E eu queria ler esse texto com você. 2 Samuel 14, o verso 21 diz, então o rei disse a Joabe, atendi o seu pedido, vá e traga o jovem Absalão. Joabe se inclinou, prostou-se em terra, abençoou o rei e disse, hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe se levantou e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas aí tem o verso 24. O que o rei diz? Que ele volte para sua casa e não veja a minha face. Teve pacificação aqui? Teve confronto? Muito menos arrependimento.
Olha só, eu não queria repetir, te enfadar, mas apaziguar não é pacificar. Porque se você não confronta, se você não leva a pessoa a um quebrantamento, e se você não leva a pessoa a um arrependimento, não há pacificação. Joabe tinha uma boa intenção, que era de fazer com que o rei se encontrasse com o seu filho. Mas o que Joabe tinha que fazer aqui ao final? Você desconfia de que como deveria um homem de Deus falar aqui? Porque o rei fala, pode trazer, deixa o menino lá na casa dele, mas que ele não veja mais a minha face. Joabe tinha que ter confrontado o rei Davi. De repente a ousadia que faltou para ele é a ousadia que tinha um profeta Natan. Ele tinha que ter falado, rei, de jeito nenhum. Você precisa ver seu filho e você precisa se reconciliar com ele. Olha, tome muito cuidado quando você negligencia princípios. Se você negligencia princípios, você pode estar trazendo consequências ruins para você, para sua família, para sua casa, para sua igreja. Se você bem sabe, 2 Samuel 15, 16, 17 e 18, há uma rebelião de Absalão contra Davi. Porque Absalão ficou consternado com seu pai. Consternado com seu pai. E aí aquele sentimento que já não era bom, de rebeldia, aumentou mais e mais. E o que terminou? Como que termina a história? Tem um texto interessante aqui, não sei se você se lembra de como era Absalão. Porque a gente se lembra que, por exemplo, José era bonito, né? A gente se lembra que Davi era de porte formoso, bonito também. Mas o texto faz uma descrição de Absalão. O texto fala que ele era muitíssimo lindo. Inclusive fala que a sua filha era muitíssimo linda também. Imagina você que é pai. Davi devia ter um orgulho de Absalão. E por isso ele chora amargamente a sua morte. E Absalão morre por quê? Morre porque ele não fez pacificação. E não foi o primeiro momento que Davi não faz pacificação. Davi também não faz pacificação quando o outro violenta a sua irmã. O nome da filha de Absalão é Tamar também, em homenagem à sua irmã. Quando você não faz pacificação, há problema. Então é muito cômodo, às vezes, nós tentarmos ignorar o problema, fingir que não existe, tentar contornar. Mas quando Jesus diz, eu queria que você voltasse o texto lá de Mateus 28. Mateus 28, 18. Hoje está dando uma salada aqui. Mateus 18. Quando Jesus diz para você, vá e reconcilia-se com teu irmão, ou vá e o repreende, ele não está dando para você uma sugestão. Olha só, quando você está na estrada, a placa lá de 80 km por hora, ela é uma sugestão ou é uma lei? Para muitos é uma sugestão, né? Não, se você quiser, você anda 80. Mas se eu quiser, eu posso andar 180 também, não tem problema. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e achamos... Não, é uma sugestão. É como se fosse uma placa de 80 por hora. Mas não é uma sugestão. Não há uma opção. Nós queremos uma igreja saudável, queremos relacionamentos saudáveis, famílias saudáveis, e não há outro caminho, igreja. O caminho é um pouco mais difícil. O caminho é de você confrontar, é de você
não vou usar nem essa palavra porque ela não expressa o que eu quero dizer. O caminho é você exortar, o caminho é você ensinar, o caminho é você sentar de frente, olho no olho, expor o seu coração, expor o seu sentimento e trazer o outro arrependimento. Sem arrependimento, não há evangelho. Há um povo que diz assim, não, você se arrepende dos seus pecados uma vez só. Quando você se entrega a Jesus, depois você não precisa se arrepender mais. Isso não é bíblico. Nós precisamos arrepender todos os dias. Porque a mudança que você precisa na sua vida, seus hábitos, seus costumes, eles só vão acontecer. A mudança só acontece quando você se arrepende. Então eu estou confrontando ali, eu estou ali exortando o meu irmão, eu estou ali mostrando para ele o pecado, o que ele me fez, como eu me senti. Meu irmão me ouviu. E aí eu já cheguei ao fim da minha batalha. O fim da minha batalha não é que eu tivesse razão, viu? Falei que eu tinha razão, eu falei que ele tinha errado, eu falei que era culpa dele, não era culpa minha. É o meu cônjuge, é o meu filho, é o passarinho. Não é esse o fim, não é vencedor e vencido. Só há vencedor quando o seu irmão é restaurado à comunhão. Só há perdedor quando isso não acontece. Isso me enche de um coração que entende a misericórdia, entende a compaixão, entende o coração de Deus. Se você é pai, e se você tem mais de 2 filhos, de vez em quando as minhas filhas tentam me colocar uma contra a outra. Acontece isso na casa de vocês? Ah, fulana é preferida, fulana fez isso, fulana... Pai, você não vai fazer nada. Essa semana eu escutei 3 vezes essa frase. Pai, você não vai fazer nada. Eu falei o que ele fez comigo e você não vai fazer nada. Aí aquela coisa que você não vá ali, né? Tem algumas coisas com os filhos que você fala rotineiramente. Filho, papai já falou. Mas não foi suficiente, eu quero é um castigo. Muitas vezes a gente quer um castigo do nosso irmão. Muitas vezes a gente quer o quê? É vingança. Meu sonho é o dia que as minhas filhas olhar e tentar entender o amor que eu tenho pelas duas e que eu quero é que as duas se reconciliem. Eu imagino que esse também é o sonho de Deus, quando Ele olha principalmente para os seus filhos. O texto começa falando, se o seu irmão... Então Jesus está condicionando alguém que é do nosso meio. Se o nosso irmão, da nossa família, fez alguma coisa contra nós, Deus não se agrada disso. Mas também Deus não se agrada que eu continue em litígio, que eu continue amargurado, rancoroso, duro, cerviz dura, coração duro, cara dura. Não! Ele quer reconciliação. E nós só vamos experimentar uma igreja que é saudável quando nós cada vez mais... Eu não estou profetizando que nós vamos ter, mas é possível de termos algumas faltas entre nós. E o que nós precisamos diante desses momentos? Precisamos sentar, resolver e restaurar a comunhão. Não existe aquela, eu te perdoo, mas não fale mais comigo. Eu te perdoo, mas não trabalhamos mais juntos. Não existe. Mas Jesus continua dizendo aqui, eu vou passar de uma forma mais rápida por esses versos, mas pode ser que o seu irmão não te ouça. O texto continua dizendo para nós, mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 testemunhas, ou 1 ou 2 pessoas, para que
pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda aquela questão seja decidida. É como se fosse um recurso. Não deu em primeira instância, eu recorro à segunda. Eu não consegui fazer pacificação, eu vou chamar alguém para me ajudar nesse processo de pacificação. Não necessariamente é alguém que seja do meu lado. Qual que é o nosso fim? Nosso fim, o nosso objetivo é trazer o irmão à comunhão. Então, eu vou trazer para ajudar-nos na pacificação alguém que é muitíssimo meu amigo. Aí o que o outro vai dizer? Esse então é macumunado contra eu. Então, necessariamente é alguém que vai me apoiar. É alguém que vai me ajudar. É alguém que é isento, alguém que é imparcial, que vai se colocar diante de nós e vai ajudar-nos a chegar a uma solução. O verso continua: e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Por isso que eu te digo, não é qualquer assunto. É um pecado. Eu volto a dizer, o padrão operacional do crente é o perdão, é relevar coisas pequenas. É você, de repente, engolir um sapo. No casamento, o padrão operacional é você perdoar, é você relevar. Meu marido deixa sempre a toalha em cima da cama, ou deixa o chinelo jogado. Senta aqui, você pecou contra mim e... Será que é isso que o texto está dizendo para nós? Releva, irmã. Às vezes não faz tudo do seu jeito. Que bom que eu estou casado. Poderia estar solteiro. Mas nós somos, às vezes... Existem coisas no casamento que se você não sentar, um dia vai terminar mal. Mas não são todas as coisas. Não são todas as coisas. Se você senta por qualquer bobagem, se você tem uma discussão de relacionamento, por qualquer coisinha, quando for uma coisa realmente importante, vocês não vão estar mais com saco para isso. O texto continua dizendo: em verdade lhes digo, eu pulei. E se ele se recusar a ouvir as suas pessoas, expõe um assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Ou seja, expulsem da igreja. Mas sim, expulse da igreja. Nós precisamos ter esse zelo entre nós. Na Betel, nós temos um zelo na membresia. Então, para você membrar, você precisa estar um tempo com a gente. Ver se é aqui mesmo a sua casa, ver se você se adapta. Nós gostamos de estar juntos o tempo todo, gostamos de comunhão, de servir. Somos um povo alegre. Então a gente chama, venham e vejam a gente. Gostou de nós? Sente-se à mesa com a gente, venha ser membros da igreja. Mas uma igreja séria, ela precisa ter porta de entrada e porta de saída. Eu comentava com esse assunto na escola bíblica hoje, com os juvenis. Aí eu fiz umas perguntas. Por que você acha que tem esse texto? Porque parece que é um texto bem forte. Foi bonito ver as crianças respondendo. Porque nós temos que zelar pela igreja do Senhor. Uma outra resposta foi assim: porque aquele que não está obedecendo a Deus, significa de repente que ele não tenha que estar conosco. Esse texto pode parecer duro, mas é um texto mostrando o cuidado de Deus pela sua igreja. O cuidado do Senhor Jesus pela sua igreja. E nós precisamos ter esse mesmo zelo. Não queremos chegar ao ponto de ter que tirar alguém. E você sabe qual que é o pecado que tira alguém da igreja?
é a contumácia. Não é porque a pessoa errou. É porque ela errou e não se arrependeu na primeira vez. Não se arrependeu numa segunda vez. Não se arrependeu numa terceira vez. É a contumácia que tira alguém da igreja. Não é o fato em si, porque todos nós somos pecadores. E se há um lugar de arrependimento, se há um lugar de quebrantamento, se há um lugar onde eu reconheço o meu erro e eu tento repará-lo, e eu quero que o Espírito Santo me ajude a não cometê-lo mais, sempre há lugar para esse tipo de gente na igreja. Sempre há lugar para esse tipo de gente, que é o tipo de gente humilde, que reconhece os seus erros e quer cada vez mais seguir a Deus. Eu queria encerrar contando para você uma história. Eu peço perdão, porque eu vou ter que ler ela, eu não consegui decorá-la. E diz assim, é um caso prático do livro do Ken Sande sobre resolução de conflitos. Ele traz para nós um exemplo muito claro de uma resolução de conflitos bem-sucedida. Josefina esperou pacientemente que todos os alunos de Luiz saíssem. Quando ela viu que ele havia terminado o seu trabalho e colocado todos os papéis em seu portfólio, ela entrou na sua sala com bastante naturalidade. Ela dá um sorriso amigável para ele e pergunta: Luiz, você tem alguns minutos para conversarmos? Luiz ergueu os olhos, bem desconfiado. Estou muito ocupado agora. Sobre o que você quer falar? Gostaria de me desculpar pela maneira como falei com você na semana passada e falar sobre como não estamos nos relacionando. Mas, se este não for um bom momento, eu posso vir mais tarde. Seu olhar de surpresa mostrou que não era o que ele esperava ouvir de Josefina. Não, está tudo bem, acho que eu tenho alguns minutos. Obrigado. Bem, como eu disse, tenho que me desculpar pelo que disse na sala dos professores na última quarta-feira. Quando você fez uma piada comigo na frente de Stephen e de Sarah, eu perdi a paciência e ataquei você. Eu estava errada e tenho certeza que deixei desconfortável. Você poderia, por favor, me perdoar? Desarmado por sua transparência, tudo o que ele conseguiu dizer foi: tudo bem, eu sei que eu posso ser um pouco doloroso às vezes. Apenas esqueça. O esquecimento pode levar muito tempo, disse Josefina. Eu gostaria que você pudesse me dizer que me perdoa. Claro, tanto faz. Eu te perdoo, vamos deixar isso para lá. Josefina já estava planejando essa conversa há alguns dias com a ajuda de um conselheiro treinado de sua igreja. Eles previram que Luiz poderia tentar se livrar das diferenças, então eles fizeram uma encenação para manter uma conversa, para manter o diálogo. Josefina agora colocou esse planejamento em prática. Ela disse para ele: já que explodi contra você na frente de Stephen e Sarah, quero que saiba que pretendo ir até eles e reconhecer que estava errado. Há mais alguma coisa que eu possa fazer para consertar com você? Há mais alguma coisa que eu fiz para ofendê-lo? Não, respondeu ele. Nada que eu possa pensar no momento. Josefina diz: talvez você possa me explicar, então, me ajudar a entender uma coisa. Se eu não fiz nada para ofendê-lo, por que você diz coisas sarcásticas sobre mim na frente dos outros? Ei, estou brincando, é só uma piada, você não pode aceitar uma piada? Talvez você não queira me machucar, mas não parece ser uma piada. Luiz, é desconfortável ter alguém tirando sarro de você na frente de outras pessoas com quem você trabalha todos os dias. Eu não acho que eles acham engraçado também. Eu não acho que sou a única pessoa que está evitando a sala dos professores
apenas para evitar as suas piadas. Então, agora eu sou o lobo mau, respondeu ele sarcasticamente. E todos os porcos têm que correr para casa com medo de mim. Josefina diz: Isso, Luiz. É exatamente isso que eu quero dizer. Você tem um hábito de denegrir as pessoas e nem percebe que pode machucar outras pessoas. Machuca outras pessoas com seu sarcasmo. Eu sei, este não é um bom exemplo para os nossos alunos. E me dói dizer que ouvir alguns membros da equipe que ridicularizam da nossa fé pelas suas costas. Você sabe o que eles estão dizendo? Luiz realmente não queria saber, mas foi forçado a dizer o quê? Eles estão dizendo que você é um hipócrita. Eles não entendem como você diz ser cristão e ainda fala tão criticamente o tempo todo. Luiz ficou surpreso com as palavras de Josefina e começou a procurar uma maneira de encerrar a conversa. Mas antes que ele pudesse falar, no entanto, Josefina falou cordialmente com ele. Eu não acho que você pretende fazer isso. Acho que você quer ter um testemunho positivo, mas me parece que você adquiriu este hábito de dizer coisas ofensivas às pessoas. Eu mesmo lutei com o mesmo problema. Eu machuquei muitas pessoas com minhas palavras. Basta perguntar para minha família. Mas Deus é um Deus perdoador. Ele não nos trata como merecemos ser tratados. Ele quer nos livrar dos nossos hábitos prejudiciais. Ele não quer que você e eu estejamos brigando. Ele adoraria que pudéssemos perdoar uns aos outros. Que pudéssemos trabalhar juntos para melhorar nosso relacionamento e o nosso testemunho neste lugar. Luiz nunca tinha ouvido alguém falar assim com ele. A verdade das palavras de Josefina o machucou, mas seu tom de voz e o seu lembrete do perdão de Deus deram um vislumbre de esperança e ele se acomodou em seu assento, deu um suspiro de cansaço e de arrependimento. Eu não mereço o seu perdão. Luiz diz para ela: eu estive destruindo você o ano todo, como todo mundo. Sempre usei sarcasmo quando não sabia como me relacionar com as pessoas. Chego em casa toda noite sabendo que realmente eu errei, mas não posso mudar. Existe esperança para um tolo como eu? Josefina responde: claro que sim. Josefina puxa uma cadeira do lado da mesa de Luiz. Se Deus pode me ajudar e controlar a minha língua, Ele pode ajudar qualquer um. Vamos orar agora e pedir a Ele que nos mostre como transformar nossas diferenças passadas numa oportunidade para demonstrar o seu poder em nossas vidas. Muitas vezes é difícil você sentar e confrontar. Algumas vezes você precisa de alguém. Josefina teve auxílio de um conciliador. Nosso planejamento para o ano que vem, nós vamos ter um curso aqui na Betel de pacificadores. Vai ser um curso onde a gente vai trabalhar de forma mais com aulas, não com pregação. E nós desejamos ter pessoas, os nossos diáconos, os nossos líderes de PG e outras pessoas aptas a ajudarem a quem precisa fazer pacificação no seu lar, fazer pacificação no seu trabalho, fazer pacificação onde estiver. Ela treinou com o seu mentor ali, com aquele que era habilitado nisso. Ela imaginou que ele fosse ser evasivo. Ela imaginou que ele fosse simplesmente deixar para lá. Sim, eu te perdoo. Não foi assim que Davi fez com Absalão? Não quero mais te ver. Você fez muito mal para mim. Mas ela confronta. Ela não confronta acidamente. Ela confronta amorosamente.
Como assim? Se não tem mais nada que eu fiz contra você? Se eu me propus a me retratar diante das pessoas com quem eu te maltratei? Por que você faz isso comigo? E aí quando ele tenta se vitimizar, agora eu sou o lobo mau. Aí ela aperta ele. Sim, é exatamente isso que eu quero que você enxergue. Você está agindo como um lobo mau, afugentando as pessoas. Quando o coração é verdadeiro, e quando o confronto é na brandura, como diz em Gálatas, há arrependimento, há mudança de vida. Eu queria encerrar essa mensagem dessa noite com dois pedidos para você. Muitas vezes nós somos como Josefina, onde nós somos atacados injustamente, e o nosso meio de defesa é contra-atacar e ferimos as pessoas. Eu queria te convidar essa noite a não fazer só, ou não fazer isso, melhor que você não contra-ataque, mas que você, depois de ter pensado, depois de ter meditado, depois de ter buscado ajuda, consiga olhar para a situação e entender que ali você precisa trazer paz. Que você não deixe para lá. Você está me ouvindo aqui essa noite, igreja? Nós não vamos varrer para debaixo do tapete, porque um dia a conta chega. Um dia a conta chega e aí já é uma bola tão grande que não há o que fazer. Tem casamentos que fica varrendo para debaixo do tapete 2, 3, 5, 10 anos de insatisfação. Cônjuge não comparece como deveria comparecer, deixa as coisas para lá, e aí depois parece que o divórcio é o caminho mais fácil. Nós não podemos deixar para lá. Na igreja, estou falando no ambiente eclesiástico, na igreja nós não podemos deixar para lá. Se há diferenças, nós precisamos resolver. Eu tenho uma segunda orientação para você. Muitas vezes você pode ser um Luiz. Precisamos considerar isso também. Muitas vezes nós nos vemos só do lado do ofendido. Mas muitas vezes podemos ser o agressor. E um bom cristão, ele olha e tira primeiro a trave que está no seu olho. Um bom cristão é rápido em se arrepender quando é confrontado. Sabe, às vezes, o que é mais difícil no processo de pacificação é a pessoa quando você percebe que ela é de coração duro. Você fala, ela nega, você fala, ela cada vez tem um outro argumento. Foi por isso. E como já diz um pastor, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Nós precisamos ser rápidos em nos arrepender. Nós queremos... Davi, ele protagonizou esse caso, mas tem um outro caso. Eu me lembro que a Paula levou para nós num PG, que é o caso de Abigail. Abigail, ela avistou um problema. Seu marido Nabal brigou com Davi, ia trazer literalmente devastação sobre sua casa. Abigail se coloca na brecha, traz pacificação e protege a sua casa. Então eu tenho um terceiro que me ocorreu aqui agora. Se você é como Josefina, hoje você se sente ofendido, que você possa procurar um processo de pacificação. Eu não consigo sozinho. Fale comigo. Eu vou ter o prazer de te ajudar. Se você é Luiz, peça para Deus trazer essa revelação no seu coração e um quebrantamento. Não precise tantas palavras para que você se arrependa. Mas o meu desejo é que sejamos uma igreja de muitos Abigails, que consegue olhar um conflito e já se colocar na brecha e já ajudar a resolver e já intervir.
Se coloque em pé para nós orarmos. Como já foi avisado, os PGs do Júnior e do Rangel estão vendendo um cachorro quente para ajudar no pagamento das parcelas da biblioteca. Cada PG tem, ofertado alguns valores. Deus te abençoe por isso. Nós provavelmente, espero que domingo que vem, tá todos os professores aqui, né? Domingo que vem a gente já pode ter a biblioteca já inaugurada, Já está arrumado o espaço, o Alencar já pintou lá para nós, está bonitinho. A gente vai estar os livros e com o tempo a gente vai melhorando, vai trocando os móveis, vai colocando o espaço ali. É uma biblioteca, não é uma livraria. Você vai pegar o livro, você vai ler, você vai levar para casa. Não é para você comprar os livros. Se você quiser comprar, futuramente, quem sabe a igreja tem, mas vai ter uma livraria, mas você pode procurar na internet e comprar o seu livro. Nosso objetivo aqui é que todos tenham acesso à boa literatura. Feche os seus olhos. Pondere em seu coração o que você ouviu essa noite.